Paz do Senhor, prezados ouvintes, esta manhã de domingo. Que o Senhor esteja reinando em cada lar nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos 5, versículo 27 até o 30. Que nós possamos meditar nessa manhã, em meio a tantas coisas que estão passando aí, esse coronavírus. Que isso para Deus isso não é nada. Porque aqui vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Na verdade, aquela mulher ficou 12 anos enferma. Mas é porque foi permissão de Deus. Como esse coronavírus também já é permissão de Deus. Isso é para que nós possamos cada vez chegarmos mais perto dele. Porque às vezes temos que passar por alguma coisa para nós reconhecer nosso erro. Pois nós reconhecemos que estamos às vezes no caminho errado. Para que nós possamos voltar nosso pensamento a Deus, voltar ao primeiro amor. Que vocês possam refletir sobre esse versículo nessa manhã. Quando ouvi falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu quem dele havia saído o poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou em meu manto? Que nessa manhã você que está com esse problema aí, com esse vírus, que você nessa manhã possa tocar em Jesus também, porque Ele pode te curar você, porque tantos lugares na Bíblia falam sobre enfermidade, sobre problema. Nenhuma pessoa ficou envergonhada, todos foram curados. Não às vezes no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então que nessa manhã você possa voltar seu pensamento a Deus, esquecer as coisas da semana, os problemas que você teve, que nós possamos refletir nessa manhã. E vamos louvar ao Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor.
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, tu queres estar junto aos teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais uma vez poder estar nesta manhã na casa de Deus, onde temos o privilégio de falar do amor de Jesus. Ouvimos um hino que foi cantado aqui: não temos outro bem além de ti. E isso é uma pura realidade. E ouvimos um hino anterior dizendo que abraça-me, que eu e você, não importa a situação que você está, o lugar que você está, na sua casa, assistindo este culto, sinta o abraço de Jesus nesta manhã, sobre qualquer circunstância, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa rocha. Eu quero, nesta manhã, convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Será uma mensagem simples, mas é a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Estaremos lendo do versículo de número 24 a seguir. Capítulo 7 de Mateus, versículo de número 24 ao versículo de número 29, estaremos lendo para a nossa breve meditação nesta manhã. Disse assim a palavra: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas e com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã estamos na Tua presença, mais uma vez na Tua casa, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nossos corações com a leitura da Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão nos seus lares. Pai querido, impedido de vir a este culto por essa pandemia que estamos passando. Mas que o Senhor nesta manhã possa visitar cada lar, meu Senhor. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados pelo poder da Tua palavra. Aqueles que estão passando por uma tempestade de provas, que o Senhor, ó Pai, nesta manhã venha dar o socorro necessário a cada vida. Toma, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos, derramando a Tua bênção, a Tua graça e ser conosco, ó Pai, no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós estamos nesta manhã com o mesmo objetivo de sempre: falar a palavra de Deus. Uma palavra que purifica. A palavra de Deus, ela traz renovo. A palavra de Deus
a Bíblia diz, no Salmo 105, o verso 119, que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela limpa. Uma certa feita, Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, quando chegou para o apóstolo Pedro, ele disse: os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus disse para ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então não lava só os pés, lava todo o corpo. E Jesus disse: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus, ela nos livra de pecar. Davi, uma certa feita, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então todo o poder está na palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela é mais poderosa, diz a Bíblia, do que uma espada de 2 gumes, que vai entre as juntas e medulas, vai até a divisão da alma e sabe discernir a intenção do coração do homem. Então toda a palavra está, ou todo o poder está na palavra, e a palavra de Deus. O texto que lemos aqui no capítulo 7 de Mateus, nós vemos Jesus já no final do seu ensinamento, porque os irmãos bem sabem que no capítulo 5, 6 e 7, se nós lermos, nós não vamos encontrar nenhuma pergunta que alguém fez para Jesus, nós não vamos encontrar Jesus fazendo nenhuma cura, nós não vamos encontrar nenhuma dessas coisas, mas se nós lermos o capítulo 5, 6 e 7, nós vamos encontrar só Jesus ensinando para os discípulos e ninguém falando nada, só ouvindo. E o capítulo 5, o versículo 1 já começa dizendo: e Jesus, subindo ao monte, aproximou-se dele os seus discípulos e ele começou a ensinar. Aí ele começou as bem-aventuranças: bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os que têm fome de justiça. Jesus começou a ensinar as bem-aventuranças. E dando o ensinamento para os discípulos, ele falou sobre o sal da terra. Vocês são sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta a não ser pisado pelos homens, lançado fora. E assim foi vários ensinamentos. Ele falou sobre o cumprimento da lei também. Falou sobre vários outros assuntos. Falou sobre o amor ao próximo e que nós não devemos vingar do nosso próximo, amar os nossos inimigos. E Jesus, dentro desses 3 capítulos, deu um ensinamento muito duro. Se nós observar, falou sobre a porta estreita e tantos outros assuntos que Jesus falou para os discípulos. Foi palavras duríssimas. O ensinamento duríssimo que ele falou para os discípulos, que eles teriam que seguir para encontrar a salvação. Mas, observando o texto que lemos, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Depois dele ensinar tudo o que ele ensinou, muito forte o que ele ensinou nesses 3 capítulos,
Agora ele vem dizendo, olha, se vocês, aquele que praticar tudo isso que eu ensinei, será como um homem que construiu a sua casa na rocha. E Jesus aqui fala de 3 coisas inevitáveis, que é rocha, que é chuva, enchente e vento. Então ele dizendo, disse, o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Só que todas essas 3 coisas que poderia vir sobre aquela casa, nós vemos uma força maior que a rocha. A chuva cai e não consegue destruir a rocha. A enchente vem, quando ela chega na rocha, ela para. E o vento da mesma forma. E Jesus fez essa comparação aqui, e nós sabemos que Jesus, a Bíblia disse que ele é a rocha inabalável. E se nós estiver firmado nesta rocha, jamais seremos abalados. Não importa a situação que passamos ou que vivemos, mas se nós estivermos com Cristo, que é a rocha, jamais a nossa fé será abalada, porque nós só temos um objetivo, é alcançar o céu. Nosso objetivo não é ficar aqui nesta terra. O nosso objetivo não é fazer a obra para estar aqui todo o tempo. Nós estamos aqui passando um tempo. Mas já vai chegar um dia que a igreja vai ser tirada da face da terra. Não é uma dominação que vai ser tirada da face da terra. A Bíblia diz que Jesus vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Não é placa de igreja que vai se salvar, mas um povo zeloso de boas obras. E esse povo é aquele que está firmado na rocha. Davi, o Salmo de número 40, quando nós vemos ali, esperei com paciência no Senhor. O salmista dizendo, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Então ele tinha certeza, o salmista tinha certeza que se os pés dele estivessem firmados na rocha, jamais ele iam cair, porque a rocha, ela não se abala. Eu não sei se os irmãos já teve a oportunidade de caminhar na areia, correr na areia. Ela move e você não consegue. Mas se você estiver na rocha, você consegue. Então, irmãos, para nós estar firme na rocha, nós temos que conhecer o Senhor. Porque muitas das vezes, nós vamos para a igreja, louvamos a Deus, oramos, talvez jejuamos, mas não conhecemos a Deus. Ou não sabemos quando Ele está presente. A Bíblia tem um versículo que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E talvez a presença de Deus está com nós e nós não observamos a presença de Deus. Isso aconteceu com os discípulos no passado. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas teve certo momento da vida deles que eles não sabiam que Jesus estava presente. Ou eles não sabiam, ou mesmo se sabiam, eles esqueciam do poder
que estava cercando deles. Observamos quando os discípulos estavam dormindo, ou os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo na polpa do barco, descansando como homem cansado. E eles foram e despertaram e disseram: o Senhor não importa que morramos? Jesus veio e acalmou o vento, acalmou a tempestade, mas observamos no fim do capítulo que eles disseram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Esta foi uma pergunta para os discípulos uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estavam com Jesus, sabiam que Jesus era poderoso para fazer todas as coisas, mas naquele momento ali eles não estavam reconhecendo o poderio que Jesus tinha para com o vento, para com a tempestade e assim por diante. Nós, como cristãos, devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe por quê, irmão? Se nós estivermos nesta rocha que é Cristo, jamais nós seremos abalados. Toda a força está na rocha. E esta rocha que eu estou falando nesta manhã é Cristo. Se a nossa casa estiver na rocha, se a nossa casa estiver firmada na rocha, não for construída na areia, nós nunca seremos abalados. A areia, ela se move fácil, mas a rocha, ela não se move. Ela é inabalável. E a Bíblia diz que Jesus é a rocha inabalável. Capítulo 4 de João, nós encontramos ali uma mulher que estava cerca da morte. Estava com saúde, estava vivendo nos seus prazeres, estavam com a sua vida, tocando a sua vida normal. Mas de repente ela foi apanhada em uma situação. A Bíblia diz que ela foi apanhada em adultério. E segundo a lei ela teria que ser morta. E os homens trouxeram aquela mulher até Jesus. E fizeram uma pergunta: olha, nossa mulher, ela foi apanhada no ato adulterando. A lei nos manda que matamos, o que apedrejamos. O que o Senhor vai falar sobre isso? Eles não sabiam que ali tinha uma rocha. Aquela mulher estava diante da rocha. Diz a Bíblia que estava ali Jesus e a mulher no meio. De repente Jesus começa a escrever no chão. Aqueles acusadores foram saindo um a um. Só ficou Jesus e a mulher no meio. E a pergunta dele foi: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Este é o poder da rocha. A rocha que Cristo tem poder para perdoar pecado. A rocha que Cristo tem poder para curar a enfermidade. A rocha que Cristo tem poder para sanar qualquer problema que estivermos atravessando. Se vem a chuva, se vem enchente, eu não sei, você que está em casa, quem sabe nesta manhã está passando por uma situação. A tempestade está forte. Veio a chuva, veio a enchente, o vento está forte, o seu barco está para virar. Mas eu quero te dizer com toda certeza nesta manhã, a rocha é Cristo, é mais poderosa, a rocha é mais poderosa que o vento. A rocha é mais poderosa que a enchente. E a rocha é mais poderosa que a chuva. A rocha não se abala. Firme nesta rocha. E Jesus continuou dizendo
que todos que ouvem esta palavra e a pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ela não caiu, né? Deram contra o vento, o vento deram contra ela. E aquela casa não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Os construtores sabem que para construir uma casa precisa do alicerce. Lá onde eu vivia no Brasil, teve uma certa época que surgiu uma onda lá, que a terra era muito firme, muito sólida, e para construir não precisaria fazer uma base muito forte, um alicerce muito forte. Então o que as pessoas estavam fazendo? Furavam a vala onde teria que fazer o alicerce, colocava um pouco de pedra e colocava areia. E colocava água, e a areia sumia. Colocava mais areia, colocava água, até começar a cobrir as pedras. Depois colocava mais pedras, colocava mais areia, e quando estava faltando mais ou menos 20 centímetros, aí colocava o cimento, junto com a brita, com a pedra, e fazia ali o alicerce. A casa ficava bonita, a casa ficava bem linda, mas passado 2, 3 anos, o alicerce começou a ceder e começou as rachaduras na parede, porque o alicerce não foi bem feito. Assim é nós. Se nós não fazermos o nosso alicerce bem feito na rocha, se nós não estivermos firmados na rocha, essa casa vai trincar, esta casa vai cair. Porque, meus queridos irmãos, que nós vemos pessoas na igreja, que ele vem para a igreja e fica um tempo, e muito feliz, alegre, de repente ele some, ele desaparece. Ele não consegue seguir adiante, porque ele não teve uma base firmada na rocha que é Cristo. Por qualquer vento de doutrina ele é levado por outro lado. Mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, eu tinha muitos amigos no mundo, muitos amigos de bagunças, fazia muitas coisas erradas, mas quando eu aceitei Jesus, os meus amigos diziam, não, ele não vai seguir, ele não vai continuar. Em pouco tempo ele está junto com nós novamente. Mas eu tomei uma decisão. E essa decisão não foi somente minha, porque ele me escolheu. A Bíblia diz que nós não escolhemos a ele, mas ele escolheu a nós. E os meus pés estão firmados nesta rocha. Há quase 30 anos que eu sirvo a Deus. Não porque sou mais forte do que ninguém, mas é porque Jesus firmou os meus pés sobre ele, sobre esta rocha. E um dos meus amigos, que onde eu estava, podia saber que ele estava. Era inseparável. Eu aceitei Jesus e geralmente os nossos amigos afastam. Mas eu nunca deixei de ir na casa dele e falar de Jesus. Só que quando eu começava a falar de Jesus para ele, ele dizia para mim o seguinte, olha, nós sempre fomos amigos, nós sempre fomos unidos, somos amigos inseparáveis. E você, por ter passado para crente, porque é a maneira que eles diziam, eu não deixei nem vou deixar de ser seu amigo. Agora, se você quiser continuar sendo meu amigo, não fale de crente nem de Jesus para mim. Falei, tudo bem, eu vou respeitar você, mas sempre quando dava uma oportunidade, eu dava um toque, ele falava as mesmas palavras. Aí eu não falar mais para ele, mas orar por ele. E
poucos dias eu liguei para ele, está no Brasil, e aquele homem estava na igreja, ele resolveu, a esposa dele aceitou Jesus, começou a ler a Bíblia e aceitou Jesus. E ela não falava de Jesus para ele, mas ela, aos domingos, ia na igreja e ele levava ela até a porta da igreja. Um certo dia, surgiu um problema em sua coluna e aquele rapaz não podia mais trabalhar. Ele estava sem jeito de locomover. Mas, uma tarde de domingo, ele pegou a sua charrete com a esposa e resolveu levá-la à igreja. E chegando lá, ele resolveu entrar para dentro da igreja. Ele sentou bem no meio da multidão. A igreja é bastante grande. E quando o pastor pregava uma palavra, ele sentiu um choque em sua coluna. E colocou de pé no meio da igreja e começou a correr dentro da igreja. E dizer que foi curado, eu fui curado, eu fui curado. E começou a correr. E foi à frente e aceitou Jesus como Salvador. Eu liguei para aquele rapaz, ele está numa alegria tremenda. E ele recordou tudo que a gente fazia e o que eu falava para ele de Jesus. Falava, eu não gostava que você falava, mas hoje eu sei o Jesus que nós servimos. Então a alegria daquele homem é uma alegria que a gente sente conversando com ele. Ele conversa e chora, conversa e chora. E ele me deu um outro testemunho que eu fiquei tanto feliz também, de um irmão dele que era mais velho, que era da mesma época. Hoje vive no Maranhão, aceitou Jesus também como Salvador. Como eu fiquei alegre naquele dia dessa notícia. Então esta é a rocha que nós servimos. Hoje ele diz que os pés dele estão firmados sobre a rocha. Porque talvez não é muito por falar, mas através do nosso testemunho, através das nossas orações, este mundo precisa ser salvo. Como eu já falei aqui, nesses capítulos 5, 6 e 7, no ensinamento de Jesus, ele falou sobre o sal da terra. E nós, como cristãos, devemos ser o sal da terra, para salvar esta terra que está podre, está perdida. Jesus está prestes a buscar o seu povo, porque a igreja está passando por momentos difíceis. Mas o nosso objetivo, repito novamente, não é ficar aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar já está preparado, porque Jesus já foi preparar o lugar. E esse lugar já está preparado esperando nós. Portanto, quero te dizer a você nesta manhã, que está ouvindo esta mensagem, não desanima se vem o vento, não desanima se vem a enchente, ou se vem a chuva forte, e seus pés não está firmado ainda sobre a rocha. Você sente desânimo, você sente vontade de voltar atrás. Eu aconselho você nesta manhã, não volte atrás. Firma os seus pés sobre esta rocha. Porque se esta casa que é você estiver alicerçado nesta rocha, você não será abalado, mas continuará até a volta do Senhor Jesus para buscar o seu povo. O homem, veja aqui que Jesus falou de duas casas, as mesmas casas, as duas casas passou o mesmo processo. A primeira casa, ela passou por vento. A primeira casa passou por enchente. A primeira casa também passou por uma chuva forte. Só que ela não caiu. Ela permaneceu firme. Então, todo aquele que guardar a palavra de Deus
está firmado sobre a rocha, como esta casa, como o construtor construiu a sua casa na areia. Jesus aqui dá uma palavra muito simples para que todos entendam sobre construção. Só que o outro, o versículo 26 diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Duas construções, porém tinha diferença. Você poderia me perguntar: como eu farei para estar firmado nesta rocha? Irmãos, nós temos, primeiro, ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Segundo, jejum, oração e vigilância. Se nós tivermos essas 4 coisas conosco, carregando todo o tempo, nós estamos firmados na rocha, o nosso pé não vai cair, nosso pé não vai deslizar. Os nossos pés não vai escorregar, porque está firmado na rocha. Uma certa feita eu conversei com um irmão no Brasil, ele disse: eu tenho 8 anos de crente, eu nunca fiz o jejum. Hoje, lamentavelmente, está desviado. 8 anos, ele não sabia o que era jejuar. Portanto, nós temos que ter hábito na nossa vida de jejuar, separar a nossa vida com Deus. O mal nosso hoje talvez seja de vir para a casa de Deus, tentando uma barganha com Cristo, tentando barganhar alguma coisa. Chegar, olha Jesus, eu quero isso, eu vou fazer isso, mas eu quero isso, eu vou jejuar, mas eu quero isso. E o jejum e a oração, ela só serve para nós mesmos crescer na nossa vida espiritual, para nós não se abalar por qualquer vento, por qualquer prova que vir sobre as nossas vidas. A prova aqui veio para os dois. A construção, só que uma foi construída diferente. Uma teve uma base diferente. Uma estava firmado naquilo que não deixava ela cair, porque estava firmado em uma rocha. E esta rocha é Cristo Jesus. Nós, quando estamos firmados na rocha, nós sentimos a presença dEle. Nós andamos com Ele. Nós caminhamos com Ele. Se está no nosso carro, tem um louvor, nós sentimos a presença dEle. Nós falamos em mistério, nós falamos em línguas. Nós adoramos a Ele em qualquer lugar que nós estivermos. E reconhecemos a sua presença. O importante de toda a história é que Jesus, Ele nunca nos abandona. Sempre Ele está presente. Na hora mais difícil que nós clamarmos, Ele está presente. Pode que você não sabe, você não sente, mas Ele está presente. Lembro-me de o Salmo 46. Sempre eu cito, eu amo este salmo. Né? A Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia não diz que Ele é um socorro presente, Ele é um socorro bem presente. É diferente. A presença, eu estou vendo os irmãos aqui, os irmãos estão presentes. Agora, bem presente é aquele que está junto, aquele que está unido, aquele que está perto, aquele que está com as mãos estendidas. Vemos Pedro, quando junto com os discípulos estava no barco.
e o vento açoitou o barco estava açoitado pelas ondas, pela tempestade, e de repente apareceu Jesus à quarta vigília da noite, ou seja, das 3 da manhã às 6 da manhã, mais ou menos dentro deste tempo. Apareceu Jesus andando por cima das águas. Os discípulos assustaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas de repente Jesus disse: sou eu, não tem mais. Pedro disse: olha, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia disse que Pedro pisou na água, sentiu firmeza e começou a caminhar por cima das águas. E na sua caminhada, quando ele olha, o barco tinha ficado para trás. Ele já não conseguiu ver mais Jesus, por causa certamente da neblina da noite, ele não conseguiu ver mais Jesus. Aí a Bíblia disse que ele sentiu o vento forte e teve medo. E começou a ir para o fundo. Quando ele começou a ir para o fundo, ele disse: Jesus, salva-me. Jesus pegou pela mão e disse: por que duvidaste? Ou seja, Jesus para ele estava distante. Ele não estava conseguindo mais ver Jesus com os seus olhos. Mas quando ele grita por Jesus, ele estava bem presente. Ele estava bem presente. Tirou ele do seu aperto, do seu medo. Então, meus queridos irmãos, você que está em casa, talvez assistindo este culto, eu aconselho a você, não desista, não fracassa em sua vida espiritual. Talvez esse tempo que você está em casa, não está congregando, talvez o desânimo chegou e você já não ora mais, você já não jejua mais, você já não lê a Bíblia mais, a sua Bíblia está empoeirada no canto. Eu te aconselho nesta manhã, comece hoje ler a palavra de Deus. Comece hoje voltar a orar novamente. Comece hoje fazer consagração, jejum, para Deus te fortalecer. A igreja não precisa pensar que vai encontrar facilidade mais nesta terra. A figueira vai balançar, os frutos que estiver podre vai cair, porque os dias vão de mal a pior. É um problema atrás de outros problemas. Eu falei aqui poucos dias, 2 domingos atrás. Nós não precisamos pensar que esse problema desta pandemia vai passar e que vai ficar tudo tranquilo. Está aí correndo atrás de das vacinas e tudo mais. Quando conseguir, vem outro problema. Jesus, Deus está falando com a humanidade. Só que a humanidade ela não está mais abrindo seus ouvidos para ouvir Deus falar. E Deus está falando de várias maneiras. Então, isso é a volta do Senhor Jesus. Causos e mais causos estão acontecendo. Tragédias e mais tragédias estão acontecendo. E a Bíblia diz que quando viesse guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, estava próximo o fim.
E nós, como igreja do Senhor, não restamos mais nada a não dizer: ora vem, Senhor Jesus. Mas para isso precisamos estar com a nossa vida preparada. Nós não podemos pensar em preparar amanhã, porque a volta de Jesus, que é muito pouco falado hoje nas igrejas sobre a volta de Jesus, ela está próxima. E talvez pode ser hoje esta volta de Jesus, nós não sabemos. A Bíblia diz que o dia e nem a hora ninguém sabe. A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão de noite para buscar a sua igreja. O ladrão, a Bíblia diz que ele não avisa quando vai vir roubar a casa. Assim vai ser a volta do Filho do Homem. Ele não vai avisar quando vai vir buscar a sua igreja. Por isso precisamos estar hoje com os nossos pés firmados nesta rocha, para não cairmos em tentação, porque quando ele vier nas nuvens do céu, nós vamos estar preparados para subir. Vai ser tão rápido, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas que a nossa vida esteja preparada para subir, que os nossos pés estejam firmados, esteja nesta rocha, como nós vemos aqui na palavra de Jesus. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma casa que não vai cair, uma casa que não vai abalar. Nas últimas palavras deste versículo, Jesus fez o ensinamento nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7. E o versículo de número 28 do capítulo que lemos, capítulo 7, diz assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus teve vários ensinamentos nesses 3 capítulos, ensinou sobre várias coisas. Jesus falou aqui sobre 18 coisas que os discípulos deveriam seguir para estar com seus pés firmados na rocha. E no final ele dá esta palavra: ora, aquele que ouve todas essas palavras que eu falei para trás aqui, no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, e guarda no seu coração, pratica, será como um homem que firmou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a enchente, bateu contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Você que está na sua casa, que ouviu essa breve palavra, que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê orientação esta semana, para que aquele que perdeu o ânimo, perdeu a força, perdeu a coragem de servir a Deus, que sirva a Ele com sinceridade de coração, mesmo estando na sua casa. E quando esta igreja reunir novamente, você voltará com força para servir a Deus, mostrando que esta rocha que você está firmado os seus pés é uma rocha que não se abala, que os seus pés não estão firmados sobre a areia. E se Ele fizer o chamado hoje, mesmo você estando na sua casa, não vindo para a igreja, por impedimento, mas que você não deixou de ler a palavra, não deixou de obedecer a palavra, não deixou de jejuar e orar, e a sua vida está na presença dEle. Se Ele voltar hoje, que a sua vida esteja preparada. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesta manhã. Se porventura você que ouviu esta mensagem, está na sua casa, está desanimado, eu quero orar por você. Se você está enfermo, eu quero te fazer o pedido: coloque a sua mão onde está a enfermidade,
Vamos orar por você. E o Deus que é poderoso para curar, o Deus que é poderoso para resolver todo e qualquer problema, Ele estará visitando, eu tenho certeza, eu estou te dando a certeza, que Ele estará visitando a sua vida neste momento. E você vai sentir o alívio na sua alma. A sua prova você vai sentir um refrigério. E se você estiver enfermo, você vai sentir a cura. Coloque com fé a sua mão onde está a enfermidade. E nós vamos repreender a enfermidade no nome de Jesus Cristo. E você será curado nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta oportunidade, meu Pai querido, acabamos de ministrar a Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossos corações. Ó Deus, e eu quero pedir a Ti agora, Senhor, que visita o lar de cada irmão agora que estão agora, Senhor, na Tua casa. Ao irmão que está passando por um problema, está sentindo que a sua casa vai cair, a casa espiritual, porque está sentindo vento forte, está sentindo, meu Pai querido, a enchente bater contra a sua casa, que é a sua vida, no sentido espiritual. Eu quero pedir a Ti agora, estende as Tuas mãos de poder agora, Senhor. Pai querido, dá a vitória a esta pessoa agora. Repreende, meu Senhor amado, toda força ao contrário, todo vento ao contrário, e traz bonança sobre esta vida. Pai, os irmãos que estão enfermos, eu tenho fé que o Senhor é poderoso para curar agora os irmãos que estão no lar. Visita agora, meu Senhor amado, aqueles que estão enfermos. Pai querido, se porventura alguém está agora enfermo, eu fiz um pedido para colocar as mãos sobre a enfermidade. Cura agora, em Teu nome eu quero repreender, Senhor, toda a enfermidade. Que seja curado agora para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, meu Pai. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória. Ó Deus querido, aqueles irmãos que estão infectados por este vírus, Senhor, visita agora, abençoa, repreende, meu Senhor, todo o mal. Pai querido, para a honra e para a glória do Teu nome, nós te pedimos estas bênçãos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus.